Ele não é obrigado a pagar. Doutora Luiz, naquele programa bem, bem amigos da Rede Globo, bem amigos. Se eu estiver errado, a janta sou eu que pago. Ele não é obrigado a pagar, mas provavelmente ele vai pagar embutido no preço do aluguel. Isso aí sim, isso aí eu disse o que está na lei. Agora é evidente que antes mesmo do senhor fazer o contrato, a imobiliária fazer cadastro, o senhor já pagou, está embutido no aluguel. Como, por exemplo, a taxa de administração. Taxa de administração. Isso aí é para enganar o locatário, a taxa de administração está embutida. E até com certa razão. Não é para enganar o proprietário, óbvio, todo mundo sabe que a imobiliária não trabalha de graça, né? Exatamente. Então, só que quem tem que pagar é o locador. O doutor Aloysio vai alugar um dos imóveis dele. Vou dar um exemplo. Usando na brincadeira, o doutor Aloysio, mas ele vai alugar um dos muitos imóveis que ele tem. Ele vai lá na imobilização, olha, eu quero que vocês aluguem por 1.500 livre para mim. Ele tem que pagar 10% da taxa de administração, são 150, mas o cadastro assim, então aluga por 1.750. Alugar por 1.750, ele vai receber o quanto ele quer, livre, a administradora vai tirar os 10% e paga as despesas e o aluguel passa a ser 1.750, não 1.500. Na prática é o que ocorre. Na prática é o que ocorre. Vamos adiante? Mais uma de direito imobiliário. Pode ser. Sou proprietário do imóvel e estou locando para uma pessoa que não tem fiador. Pretende dar caução. Posso aceitá-la? E como proceder com a mesma? Eu quero dizer que caução de 3 meses, que é o que ele é proprietário e quer alugar sem... Sou proprietário, ele quer alugar com 3 meses de caução. Não, desculpa, vamos dar para ler. Não, sou proprietário do imóvel e estou locando para uma pessoa que não tem fiador. Ela não tem fiador. Pretende dar caução. Sim. Posso aceitar? Aceitar ele pode, mas olha bem. O senhor pode aceitar, a caução é uma das formas, uma das modalidades de garantia, que são 3. É a fiança, que o senhor já disse que não tem, é a caução, o seguro, fiança locatícia. Pode sim, pode dar a caução. Se for em dinheiro, ela não pode ultrapassar a 3 vezes o valor do aluguel, ou seja, corresponder o equivalente a 3 meses de aluguel. Se for em caução, se for em dinheiro ainda, ela deve ficar em caderneta de poupança, uma caderneta de poupança autorizada pelo poder público, ou seja, uma caderneta de poupança oficial, e ela vai render juros e correção monetária. No final do contrato, quando o locatário ocupar o imóvel, se não existir pendências de aluguel, de reparos, enfim, esse valor da poupança e os benefícios, enfim, o juro e correção serão revertidos para o locatário, não é do proprietário. Então, a administradora tem em mente isso. Não é para deixar na gaveta da imobiliária, para depositar em caderneta de poupança que fica vinculada ao contrato. Se a caução for bens móveis, por exemplo, veículos, o senhor deve fazer então o registro dessa caução junto ao cartório de títulos e documentos. Se for bens imóveis, se ele der como garantia da locação um imóvel, o senhor deve levar para fazer a averbação na matrícula do imóvel no cartório imobiliário competente. Então, complementando o que ele disse, caução, lhe aconselho, o senhor que é proprietário, não aceite caução, que 3 meses não garante nada. Então, alugue sem nada, sem garantia nenhuma. Porque a lei agora, sem garantia nenhuma, lhe dá a faculdade, proporciona o despejo liminarmente. Quer dizer, não pagou, é despejado imediatamente. Então, é melhor alugar sem fiança, sem garantia nenhuma, do que uma caução de 3 meses. Vamos aumentar um pouquinho o comentário sobre calção. Nós já respondemos a pergunta dele, mas vamos aumentar. E tem mais um detalhe. O senhor que vai alugar o seu imóvel com calção tem que saber disso. A calção não é para pagar aluguéis em atraso no decorrer da locação, é para o final da locação. Se o locatário deixar de pagar um aluguel, o senhor terá que propor ação de despejo. Não pode o locatário chegar para o senhor, olha, eu tenho 3 meses de calção, abate. Não, a calção ela é intocável, ela vai ficar para o final do contrato, quando dá rescisão, aí sim, se houver aluguéis em atraso, alguns reparos, enfim, ela serve para cobrir esses valores, mas não durante a locação como pagamento de aluguel em atraso. Muito bem. Temos que 1 minuto para quê? Para terminar o programa? Não, né? Então tá. Então fazer a perguntinha, se não der, então a gente irá. Então, vamos lá, Luiz. Então é que essa pessoa aqui esclarece que paga a pensão alimentícia de 30% de seu salário líquido a um filho do antigo casamento. E agora está sofrendo uma nova ação de alimentos de um outro filho e foi fixado liminarmente 30% dos seus rendimentos. Está desesperado, pois 60% do salário líquido está comprometido com pensão alimentícia. E o que pode fazer?
Realmente é O complicado. primeiro passo é deixar de fazer filho a granel. Não, são só dois. Bom, É 30% da bom, cada mas um. se ele não tem condições se ele está com dificuldades. Bom, mas respondendo à pergunta, o senhor pode entrar com demonstrando para aquele primeiro processo em que foi fixado os 30%, o senhor demonstrando agora a existência de um outro filho, provavelmente o juiz vai reduzir para 15% para cada um deles. É que provavelmente aqui o juiz fixou em 30% porque ele desconhecia a situação do outro filho. Essa necessidade de dar 15% para cada um é uma questão até de justiça. Ou seja, cada filho tem que receber uma pensão idêntica, né? Não é justo que um receba 30 e o outro nada, ou 30 e 20. Então, se eu está dificilmente alguém pode suportar uns alimentos superior a 30%, em alguns casos excepcionalismo se vai até 40%. Mas via de regra fica na faixa dos 30%. Se o senhor já pagava 30% para tinha um só, tendo havido o nascimento de um outro, havendo um novo encargo, o senhor pleiteia e há grande possibilidade de reduzir para 15% para cada um. Se não conseguir no primeiro grau, recorre que certamente o tribunal reforma a decisão do primeiro grau. Continuando com as perguntas, vamos fazer uma de direito imobiliário, para variar. Sou inquilino, alugo um apartamento para residir. O meu fiador garantiu a locação por 1 ano. Agora não quer continuar. Eu necessito permanecer no imóvel. O que devo fazer? Daí, doutor Jairo, o que ele deve fazer? O seu fiador não quer continuar, ele deve, então, se o contrato permite, e se a fiança foi apenas pelo prazo que o senhor está dizendo, de 1 ano, ele pode sim pedir a exoneração da fiança. Ele notifica o locador, dando prazo de 120 dias. Após o final desse prazo, ele deixa de ser o fiador. Enquanto não terminar o prazo, ele é responsável. E aí, por sua vez, o proprietário vai lhe notificar com um prazo de 30 dias para que o senhor apresente uma das outras modalidades de garantia, a caução, a fiança ou seguro-fiança locatício. Se o senhor não apresentar nesse prazo, ele poderá sim entrar com ação judicial e rescindir o contrato por infração contratual. Feito, doutor Aloysio. Concorda? Olha aí, viu? Concordou? Tá bonzinho. Tá bom, né? Telespectador não identificado informa que o seu marido ajuizou uma ação trabalhista e que o patrão está ameaçando o seu marido de morte, caso não desista da ação trabalhista. Pergunta que pode ser feita para resolver o problema, doutor Aloysio. Se criminal ou trabalhista, isso aí. Não, ele ajuizou a ação, agora está vendo a pressão do empregador ameaçando de morte. Pois bem, a senhora, o seu marido, deve imediatamente fazer o registro de uma ocorrência policial desta ameaça. Tá? E digo mais, a senhora registra e não deixa o seu marido desistir da ação. Porque, via de regra, esses desqualificados, aqui eu digo, isso é um empregador desqualificado, ameaçar um empregado por ele exercer o legítimo direito de reclamatória trabalhista, previsto na Constituição, é um descalabro, é um absurdo. Né? E digo, não adianta ele ameaçar, porque se ele concretizar essa ameaça, não adianta ele matar o seu marido, porque o processo continua, ou seja, ele ainda vai arrumar uma prisão para ele. Né? Então a senhora não desista, vá em frente, lute contra essa ameaça, a senhora e o seu marido registram essa ocorrência de ameaça e continue com o processo. É difícil, né? Telespectador não identificado, Jairo, diz que está no SPC há 4 anos por não ter pago uma dívida, sendo que agora tem condições de saldar a dívida, mas a empresa credora não é encontrada. Precisa ter o seu nome liberado no SPC e não sabe que providência adotar. Eu te perguntaria, lá não está prescrito, será? Mas claro, eu queria dizer, prescreve em 3 anos, mais de 3 anos não pode ficar, o senhor pode Não, é 5 anos, eu acho. 5? Não, Bom, teria que ver. 3 anos é a nota promissória.